Boa noite. Me ouvem bem? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Vamos falar de dinheiro? Quem gosta de dinheiro? Ixi, olha só, irmão. Só eu e você gostam, irmão. Está no lugar certo. Quem gosta de dinheiro? Irmão, a luta para falar de dinheiro na igreja. É uma honra estar aqui com vocês, amém? Deixa eu só me achar aqui. Então vamos lá. Vamos falar desse tema tão importante, que por incrível que pareça é um tema bíblico, amém? Irmãos, é uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que Jesus vai falar muito ao seu coração. Primeiro, para trazer, nós vamos trazer aqui, vamos dividir essa primeira hora em 30 minutos, onde eu queria falar para você o que a Bíblia fala sobre finanças. Finanças é um tema tão bíblico quanto a Santa Ceia. Quantos gostam de sentar à mesa para participar da ceia? Você sabia que finanças, ele é tão espiritual quanto participar da Santa Ceia. Só que geralmente, quando se fala de finanças, geralmente a gente tem a nossa vida espiritual, e aí quando alguém pergunta das nossas finanças, a gente vai buscar ela lá num cantinho escondido para poder tratar dela. E não deveria ser assim. Então que nessa noite Jesus possa participar das suas finanças, amém? Eu queria fazer uma oração por você, sentado mesmo, tá bom? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, por favor. Eu queria orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui em família, estarmos reunidos neste momento para falar de finanças, Jesus. Finanças é algo que o Senhor nos deu como presente, e o prazer do Senhor é que a gente prospere, que a gente cresça e que o teu nome seja glorificado também através das nossas finanças. Que nesse momento todas as vozes se calem e que a única voz que fale nesse momento seja a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Queria que você aplaudisse a Jesus. Então vamos lá. Deixa eu começar por aqui primeiro. Deixa eu só ir me achando aqui. Então nós vamos falar, irmãos, hoje sobre família e finanças alinhado com o reino. Já tem mais ou menos uns 5 anos que eu venho ministrando sobre finanças, e o tema que eu gosto de falar é falando de Jesus através das finanças. Irmãos, eu descobri que eu consigo falar de Jesus através de um tema que é muito complexo na vida das pessoas. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós temos uma realidade muito triste, que eu creio que em nome de Jesus será mudada, que é o nível de pessoas que estão endividadas, passando por problemas financeiros. E o que mais me entristece com isso tudo é saber que os filhos de Deus fazem parte dessa estatística do Serasa. Quantos entendem o que o pastor está dizendo? Irmãos, é muito importante nós entendermos que finanças é uma promessa de Deus para a nossa vida. Você pode repetir comigo, finanças? Não, mas aí com essa voz de velório não vai funcionar não. Diga assim, finanças com alegria, amém? Finanças é uma promessa de Deus para a minha vida. E se é uma promessa, não pode ser um luto, amém? Porque às vezes você vai falar de finanças com o irmão, falei, e aí irmão, como é que tá as finanças? Tá daquele jeito, né? Começo do ano as contas chegou, e aí ela termina o ano com a mesma conversa. Só que nós precisamos entender que finanças precisa ser uma bênção na nossa vida, amém? E nós vamos quebrar alguns bloqueios que a gente tem. Porque, irmãos, quando a gente fala de finanças dentro da igreja, a gente sabe que tem uma questão cultural, sabemos que tem pessoas que foram feridas nessa área, que carregam feridas em suas finanças, e quando a gente trata desse tema na igreja, principalmente quando sobe alguém para falar de dinheiro no altar, o que a maioria das pessoas pensa? No final, ele vai pedir meu dinheiro. É assim ou não é? É assim ou não é? E eu vou mesmo no final, viu? Então você já se prepare que você vai plantar uma semente ao final dessa ministração, amém? Então eu já vou te avisar para não ser uma surpresa. Mas qual é o propósito disso, irmãos? Nós entendemos o que Jesus quer das nossas finanças. Eu costumo dizer que quando a gente fala de casamento e finanças, eu costumo dizer que as pessoas são casadas no papel e separadas pelo bolso. E é uma triste realidade, que precisa ser mudada o quanto antes no nosso meio, amém? Deixa eu passar aqui. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou casado com a Carol, minha esposa está ali, quer dizer, ela estava ali, né? Mas aí quando se tem 3 filhos, sou casado há 11 anos também, casado há 11 anos, tenho 3 filhos, o Gustavo, Gabriel e a Giovana.
Nós somos pastores lá na Igreja Apostólica Kairos, lá em Itaquaquecetuba, e eu sou fundador da Esfera Finanças. Irmãos, a nossa empresa, ela nasceu com o propósito de falar de Jesus através das finanças. Então a pessoa vem até mim com problemas financeiros e adivinha quem eu apresento para ela? Jesus. E sabe o que é mais engraçado? Ela começa a fazer um processo de planejamento financeiro com a gente e nos primeiros meses ela já começa a ter um resultado. Aí ela vira para mim e fala assim: nossa, você é bom demais. Mal sabe ela que eu não fiz nada. Só foi Jesus que entrou e colocou o que estava fora do lugar no lugar. Quantos entendem isso? E a primeira coisa que eu falo: olha, se Jesus não participar das suas finanças, você vai viver um eterno ciclo de problemas financeiros. Porque se Jesus não está, qual que vai ser o resultado final? Frustração, cansaço. Você já teve aquela sensação de trabalhar só para pagar a conta? Já teve? De sobreviver de olerite a olerite. É assim ou não é? E essa não é a realidade que Jesus tem para você. Amém? Passando aqui. Falando de finanças, irmãos, nós somos fundadores aí da Esfera Educação e Planejamento Financeiro. Eu sou tecnólogo em gestão financeira e pós-graduado em planejamento financeiro pessoal. Eu trabalho há 5 anos fazendo atendimento de pessoas e famílias. Sou ministro de libertação financeira. Esse ano eu completei 13 anos de ministério pastoral. Fiz parte do time de planejadores do Gustavo Cerbasi. Alguém já ouviu falar dele? Já ouviu? Já leu os livros dele? Trabalhei 1 ano ao lado dele. Ganhei experiência, fui mentoreado por ele. E a gente também faz planejamento financeiro para pequenas e médias empresas. Amém, irmãos? Então, o propósito disso tudo, irmão, é para o nome de Jesus ser glorificado. Para as pessoas entenderem que finanças não foi feito para ser uma penitência. Quantos entendem isso? Porque às vezes é esse sentimento que a gente tem, de que, poxa, vamos falar de finanças. E quantos não são os casais que vivem uma vida financeira separada? Cada um tem a sua e isso não é legal. Você está do lado do seu cônjuge, olha nos olhos azuis do seu cônjuge verde. Se não for, é pela fé, amém? Fala assim, chama ela pelo apelido carinhoso que você tem. Uns chamam de amor, outros de nego, é assim ou não é? Chama! Misericórdia, os casais estão muito tímidos aqui. Chama ela pelo apelido carinhoso, chama ele e fala assim: o meu dinheiro é seu dinheiro. Fala de novo, o meu dinheiro... Ih, irmão, chega pesou, acho que está criando um climão aqui, né? As irmãs já estão assim, é mesmo? Então quando eu sair daqui... Irmãos, mas preste atenção, olha aqui para mim, falando de finanças e casais. No casamento, biblicamente falando, não existe meu dinheiro e seu dinheiro. Existe o nosso, de novo, o nosso, interage comigo, o nosso dinheiro. Fala assim, agora vira para o seu cônjuge e fala: tudo que é seu é meu, até que a morte nos separe. Amém? Eu falo isso para minha esposa. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, até que a morte nos separe. De preferência, a morte dela primeiro. Brincadeira. Mas é isso importante. Primeira coisa que a gente precisa entender: se você quer ter as finanças do seu casamento abençoada, não pode haver essa divisão, irmão. A palavra de Deus vai dizer que reino dividido, fala mais alto, reino dividido, se as suas finanças estiverem divididas, você vai viver um eterno ciclo de frustração financeira. E aí você pode chamar Jesus para participar, que não vai dar certo, porque vai ter uma divisão. Sabe aquele casal que cada um tem o seu, ó, esse é meu, esse é seu, e aí cada um ajuda. Isso quando não tem um empréstimo entre casais, né? Ah, você me empresta 100, depois eu te pago? Geralmente o dinheiro que eu pego emprestado com a minha esposa eu já não pago de propósito. Que é nosso, é ou não é? Sim ou não? Então vamos lá. Irmãos, esse número aqui é um número importante. O pastor Ramon colocou lá no grupo. Esse aqui é o número de divórcios que nós tivemos nos últimos anos no Brasil, que são números alarmantes. E quem é a resposta nos dias de hoje para que esses números diminuam? A igreja. Quantos entendem o que o pastor está dizendo? Irmãos, nós não podemos normalizar a questão do divórcio, porque tem que se tornar, antes era algo que era lá fora, é ou não é? Só que é como os palestrantes anteriores falaram, esse problema está começando a atingir dentro das igrejas. Isso é normal, sim ou não? Sim ou não?
Família é um projeto de Deus, é verdade ou não é? Por que eu estou te dizendo isso? Irmãos, eu estou aqui ministrando finanças para vocês, mas eu já tive problemas financeiros. Eu já quebrei financeiramente, eu já tive nome no SPC e Serasa, eu vivi enrolado nas minhas finanças e eu não consegui entender como é que eu servi um Deus tão grande e vivi uma vida tão miserável. Como é que eu servi um Deus tão grande? Porque preste atenção, quando as minhas finanças não vão bem, não é só o meu nome que é desonrado, o nome de Jesus também. Eu costumo dizer para você que é filho e filha de Jesus, que quando o seu nome vai para o SPC e Serasa, o de Jesus vai junto. Quantos entendem isso? Então nós precisamos entender que nós somos chamados para ser bons administradores daquilo que Jesus nos deu. Irmãos, aprenda uma coisa, tudo que você tem não é seu, é de Jesus. E nós somos meros administradores. Aí a pergunta que fica, não precisa responder para mim, como nós temos administrado isso? Quantos entendem? Porque se eu administro mal R$2.000, como é que Jesus vai confiar 200 mil? Quantos entendem? Eu costumo dizer, irmão, que dinheiro é igual uma ferramenta. Temos alguém aqui da construção civil? Temos? O senhor sabe mexer com maquita? Furadeira, martelete? Alguém aqui não sabe usar nada disso? E quem usa assim, pastor, eu sei ligar e usar. Quem é assim? Irmão, eu sou desse time, mas sabe qual que é o problema? Quando você usa uma ferramenta sem saber utilizar da maneira correta, você pode se ferir gravemente. Você quer ver um exemplo? Eu tenho um pastor amigo meu, que ele colocou a broca na furadeira e foi fazer um furo para colocar um parafuso lá na parede. O resultado final foi que a broca quebrou e entrou dentro do olho dele. Por pouco ele não fica cego. E aí eu fiz uma pergunta, quem em sã consciência não sabe usar uma furadeira? Não é assim? Não é assim? Eu tenho certeza que você fez o mesmo julgamento. Não, isso aí deve ser um filho de Deus abençoado. Se machucar com a furadeira e a maquita, que se você não souber utilizar, ela vem para cima de você e se machuca, sim ou não? Mas sabe o que é isso? Com dinheiro é a mesma coisa. Dinheiro é uma ferramenta que muitos de nós não sabemos usar, porque não é cultural. A educação financeira no Brasil, ela começou de uns tempos para cá. Para ser mais específico, da pandemia para frente. Sim ou não? Alguém aqui ficou desempregado na pandemia, foi mandado embora, não? Alguém teve essa sensação? Quantas pessoas na chegada da pandemia tiveram uma surpresa de que foram mandadas embora? Foi ou não foi? Tivemos demissões em massa. E aquelas pessoas que tinham dinheiro guardado e descobriu que era insuficiente? Existem pessoas, irmão, que na pandemia sofreram com processo de divórcio. Por quê? Todo mundo dentro da mesma casa, veio os problemas da pandemia, e aí começou os problemas financeiros, e cada um foi para o seu lado. Sendo que o problema, irmão, não é o dinheiro. Repita assim comigo, dinheiro não é um problema. Dinheiro é uma solução. Eu vou ler algumas passagens com vocês aqui, ó. Se você tiver com a sua Bíblia, abra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Todos acharam? Na minha versão diz assim, ó: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória por Cristo Jesus. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que Deus é o Deus de provisão, amém? Quantos creem nisso? Quantos querem viver isso todos os dias da sua vida? Primeira coisa que eu preciso falar com vocês, antes de falar de dinheiro de fato. Irmãos, não tem como eu prosperar financeiramente se Deus não estiver em primeiro lugar na minha vida. Existem pessoas que querem viver uma vida próspera, mas colocando Jesus em segundo plano. E se você tentar fazer isso, você vai se frustrar. Irmãos, não existe sucesso financeiro se Deus não for o seu provedor. A palavra de Deus, ela está dizendo que Deus, Ele é quem vai suprir as minhas necessidades. Então, muitas das vezes, qual é o perigo que a gente corre quando fala de finanças? É confiar demais nas riquezas e esquecer que tudo vem de Deus.
Você pode ser um empresário bem-sucedido, você pode ter as suas finanças abençoadas, mas se você colocar Deus em segundo plano, você está construindo a sua casa em cima da areia. Quantos entendem o que o pastor está dizendo? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer hoje, convidar Jesus para participar das nossas finanças. Convidar Jesus para participar do nosso planejamento financeiro. Porque a solução para os problemas financeiros, irmãos, é uma só. Deixa eu passar aqui. Aqui eu coloquei as principais causas de divórcio no Brasil. E por incrível que pareça, os irmãos até comentaram aqui, eu coloquei aqui os 7 principais problemas segundo a fonte do IBGE. Primeiro, problemas econômicos. Segundo, falta de sexo, problema de comunicação, infidelidade, vícios, dificuldades financeiras e falta de intimidade. Aí você talvez se pergunte assim, mas problemas econômicos e dificuldades financeiras não é a mesma coisa? Não. Existem casais, irmão, que até são financeiramente bem-sucedidos, mas não têm planos em comuns, não partilham das mesmas finanças, cada um tem os seus objetivos pessoais, tem aquela divisão, é meu, você não toca, você não mexe, e tem aqueles casais que de fato estão passando por problemas financeiros, que envolve dívidas, nome negativado, empréstimos na praça e por aí vai. Mas em primeiro lugar, irmãos, a maioria dos casamentos que estão se divorciando é por causa de problemas financeiros. E por incrível que pareça, o problema desse casamento não é o dinheiro ou a falta dele. O problema desse casamento é que o casal não está conseguindo se entender num assunto tão delicado, que é as finanças. E quando começam a falar disso, o que acontece? Vira uma briga, uma discussão, um arrumando culpa no outro. Não, a gente só não está melhor por sua culpa. Não, é que você não compartilha dos mesmos objetivos. Preste atenção, irmãos, falando de finanças, tem os objetivos do casal, tem os objetivos do marido, da esposa e da família. E a gente tem que saber separar isso. A maioria dos maridos, quando começam, um exemplo, vou falar geralmente aos homens, viu? Cadê os homens? Geralmente aos homens. Eles veem um vídeo na internet e aí do nada eles falam, agora eu vou arrumar as finanças de casa. Aí, irmão, baixa um espírito ruim nele, do cortador, do devorador, do migrador, e aí ele fala assim, agora eu vou cortar tudo. A mulher entra para tomar banho, tá demorando. Desliga a água, apaga isso aqui. E aí ele sai cortando tudo, não é? Aí chega no final do mês, ele descobre que essa sessão de corte economizou R$20. Aí, irmão, adivinha o problema que ele vai arrumar? Uma mulher que vai querer matar ele. Esse miserável cortou tanta coisa para no final a gente economizar 20 conto. Quantos entendem isso? Quantos entendem? E geralmente no começo a mulher sempre apoia o marido. Não, amor, vamos cuidar. Só que aí quando começa a cortar as partes dela, amor, vamos cortar isso aqui, aí ela já começa a torcer o bico. E não é cortando que vai resolver. Irmãos, no processo de planejamento financeiro, cortar gasto é a pior parte. Ninguém gosta. Quantos entendem? Ninguém gosta de cortar nada. E no final, esse processo, irmão, ele tende a durar pouquíssimos meses. No máximo, de 3 a 4 meses. Porque aí depois sua mulher não vai nem querer orar na sua cara. Seus filhos, então, piorou. Quantos entendem? Então, não é cortando gasto que se resolve problemas. Como é que você resolve esse problema? É simples. A solução principal, deixa eu passar aqui, é Jesus, mais o planejamento. Jesus você já tem, não? Pergunta para o seu cônjuge, temos Jesus? Não, olha nos olhos, tem que ser com... Dá para colocar aquele fundinho para os irmãos começar a interagir mais aqui. Jesus você já tem, não tem? Agora o que precisa? De um planejamento. Pastor, eu sou péssimo em matemática e eu também, Então nós estamos juntos. Irmão, você não precisa ser bom em matemática. Quantos entendem isso? Se você sentar com o seu cônjuge, você já consegue fazer isso. É óbvio, se você tiver muita dificuldade, aí depois você me liga e me contrata, amém? Fazendo a propaganda aqui já, Provérbios capítulo 21, versículo 5, diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Irmãos, geralmente os problemas financeiros é por falta de planejamento.
No Brasil, nós não temos essa cultura de planejamento. Você quer ver um exemplo? O seu pai e a sua mãe tiveram um planejamento financeiro? Sim ou não? Por que eles não tiveram? Porque antes dele também não tiveram. Como vocês entendem? É que nem eu vou falar lá pela minha casa. Lá em casa, irmão, a gente nunca passou fome. Mas vontade... Irmão, eu saía com meu pai, hoje você sai com as crianças, a gente pergunta para os filhos, o que você quer comer? Não é assim? Na minha época, eu chegava no boteco, meu pai falava assim, ó, vê uma coxinha, uma coca para esse menino aqui. E eu nem queria comer coxinha. Irmão, eu tenho uma raiva de coxinha hoje, é que nem eu como frango, se você me convidar, mas irmão, olha, e eu falava assim, eu queria tanto um risole, e meu pai nem perguntava. E coca, que eu não queria beber coca, eu queria, que era a KS, lembra da KS? Quem lembra? Se você lembra, você está com mais de 30, certeza. E eu falava assim, mas por que toda vez é a coxinha e a Coca-Cola? Não pode ser um risole, um pastel? Hoje em dia, não, isso fora as outras coisas, né? É igual o McDonald's. Irmãos, eu vim comer o primeiro McDonald's na vida, eu tinha 19 anos de idade. Chegou uma época lá na minha casa que a miséria era tão grande que a gente comia arroz, feijão e rim de boi. Alguém já comeu rim? Já comeram? Não? Irmão, afrodisíaco. Era o que minha mãe falava na época, né? De manhã era arroz, feijão e rim. À tarde era rim, feijão e arroz. Só invertia a ordem. E no final da noite, cuscuz com rim de boi. E quando eu conheci Jesus, eu falei, não é possível que Jesus tenha isso para mim, não. Porque se você vai para a Bíblia, Abraão era rico? Responde? Sim ou não? Jó era rico? Isaac era rico? Aí chega na minha vez, eu tenho que ser o lascado, eu? Eu tenho que ser o lascado? Não. Eu quero viver aquilo que Jesus tem para mim. Amém? Só que lembrando, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, que isso é muito importante. A sua identidade em Cristo não está ligado a coisas, amém? Deixa eu trazer isso sobre você, porque existem pessoas, irmãos, que ela acha que se ela tiver muito, Jesus é na vida dela. Eu atendo pessoas, e por que isso está acontecendo? Por causa das redes sociais. Nós estamos vivendo uma doença da comparação nos dias de hoje. Irmãos, tem pessoas que compram mesmo sem poder pagar, e no final ainda canta aquele louvor da Aline Barros, do Jeová Jireh. Já viu aquele louvor? Que aí ela vai lá, faz o carnê e diz assim, Deus proverá. Se eu sou Deus, eu falava, eu? Te vira. É assim ou não é? Ela compra sabendo que não pode pagar, e aí depois dá errado, ela fala assim, ai, o Satanás tocou nas minhas finanças. O Satanás é da ansiedade. Quantos entendem isso? Compra na hora errada, ela está atolada de dívida no cartão de crédito. Mas quando ela passa na porta da loja, que ela vê aquele número 12 vezes, grandão numa placa amarela, a pessoa chega a se arrepiar, olha, a parcelinha desse tamanho. Como você entende isso? E isso é ruim, irmãos, porque aí a pessoa vai vivendo ciclos e mais ciclos de endividamento e ela não consegue resolver esse problema. A palavra de Deus, ela vai dizer, deixa eu passar aqui, ó, Provérbios capítulo 10, se você quiser anotar, depois você lê em casa, tá bom? Com o seu cônjuge, de preferência com o seu cônjuge, tá? Provérbios capítulo 10, versículo 4, diz assim, ó, sobre a importância de você trabalhar com diligência. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos do diligente lhe traz riqueza. O que eu preciso entender, irmão? Se eu estou com problemas financeiros, uma vez eu ouvi uma primícia no planejamento financeiro que eu carrego comigo até hoje. Se você descobre que você está num poço, qual a primeira coisa que você tem que parar de fazer? Quem sabe? Não, você já está num poço. Você vai continuar cavando? Parar de cavar. Ó, termina um mês, não sobra nada. Eu trabalho só para pagar conta. Meu nome está à beira de ir para o SPC e Serasa. Já são sinais de alerta, sim ou não? Geralmente, irmãos, a pessoa que está passando por um problema financeiro, parece que não, mas ela sabe que ela está em problema. Quantos entendem isso? Então, se você descobre que você está num buraco, a primeira coisa que você tem que parar é parar de cavar.
Porque senão cada vez esse buraco vai se tornar mais fundo. E quanto mais fundo for, mais difícil vai ser para você sair. E não importa a sua idade hoje, com um bom planejamento financeiro, irmãos, lembrando, o planejamento financeiro não tem a ver com o futuro. Qual que é o problema das pessoas hoje? Querem se planejar somente para aposentadoria. Aí não faz nada hoje, não sai, não vive experiências, e aí trabalha só para juntar dinheiro. E você saber que juntar dinheiro é pecado? A Bíblia vai dizer, não junteis para vocês tesouros aonde? Na terra. O que você precisa aprender? Eu preciso ter um planejamento financeiro para viver um presente bem vivido, mas também me preparar porque todo mundo aqui vai ficar velho um dia, vai ou não vai? Sim ou não? Sim ou não? E a tendência é que quanto mais velho você fica, menos força você vai ter, menos vitalidade. Todos nós aqui, do período de 30 até 60 anos, nós estamos no período de acumulação, que é o período onde nós estamos acumulando patrimônio para quando chegar no período de aposentadoria, a gente usufrua. Quantos entendem? E o que está acontecendo no Brasil hoje? Muitas pessoas estão se aposentando e são obrigadas a continuar trabalhando, por quê? Porque o dinheiro não está dando. Quantos entendem isso? Isso é um problema que a gente precisa ser resolvido hoje. Amém? Continuando aqui. Então vamos lá. Anote aí essa passagem importante também. Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30. Essa aqui, irmão, para mim é a base do planejamento financeiro bíblico. Onde ele começa dizendo assim, ó, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem o quê? Lê comigo aqui, se tem, interage comigo mais alto, se tem, para, versículo 29, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele. Versículo 30, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Irmão, pior que não começar uma coisa é você começar e não terminar. Quantas pessoas, irmão, da pandemia para cá, começaram a cuidar das finanças e desistiram? Já instalou todos os aplicativos da loja do celular, não, agora eu vou controlar minhas finanças, e desistiu. Alguém que tem aplicativo de finanças no celular? Quantos já instalaram e desinstalaram? Vários. Eu confesso meu pecado, viu, irmão? Qualquer um que você falar aí eu já usei. Eu não tenho facilidade com isso. Isso quando a pessoa começa a planejar, no meio do caminho ela desiste. Mas o que a palavra de Deus está me ensinando, irmãos? Quando a Bíblia fala em construir uma torre, significa a construção de algo sobre a sua vida, amém? Quantos entendem isso? Só que a Bíblia fala que qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Qual é a primeira coisa? Não. Me assentar e depois calcular. E qual é o problema dos casais? Não se sentam para falar de finanças. Elas fazem mesa para tudo, mas para falar de finanças é pelo WhatsApp. Estou pensando em comprar isso aqui. Ou compra, depois a gente paga. Não é assim? Então a primeira coisa, se assentar e ter comunicação em relação ao dinheiro. Já fizemos um exercício de como se comunicar, sim ou não? Quantos entendem? Provavelmente, quando Fidel for ler os papéis aqui, o meu vai ficar evidente. Eu até quase pensei em pegar de volta para fazer. Eu falei, lógico que vão saber que fui eu que fiz isso aqui. Espero que tenha mais pergunta de finanças, viu? Porque não vou passar um só. A minha esposa estava escrevendo com tanta vontade que eu falei assim, ó, o Fidel falou que é só um problema, viu? Porque eu achei que ela ia colocar todos no papel. Então, finanças, irmãos, não é um problema. Só que a gente não tem o hábito de sentar e conversar sobre isso. E quando a gente senta, como é que a gente faz? Pega todas as contas, os boletos, põe na mesa e na hora que senta, irmão, o que vai junto? Os dois já sentam assim, tudo isso de conta para pagar? Vamos ver quem foi que fez mais. É assim ou não é? Você sabia que quando você vai falar de finanças com o seu cônjuge, você pode levar tudo menos as contas? Porque senão a pessoa já vai ficar retraída, irmão.
Quantos entendem isso? E se vocês fizerem isso juntos, irmãos, o sucesso vai ser maior. Porque isso precisa ser feito entre vocês. A Bíblia vai dizer que quando nós casamos, nós nos tornamos dois em uma. Dois em uma. Então, se o seu cônjuge tem uma dívida, você também tem. Se o nome do seu cônjuge está sujo, o seu também está. Há 8 anos atrás, um pouquinho mais, eu e minha esposa passamos por um problema financeiro, quebramos financeiramente. Eu fui investir num negócio que eu nunca tinha trabalhado, acabei quebrando. E aí, irmãos, o meu nome ficou sujo, o nome da minha esposa ficou sujo. Irmão, era uma guerra. Passamos por muito problema financeiro. Só que no dia que eu entendi que finanças faz parte daquilo que o reino quer me ensinar, eu coloquei algo no meu coração. Eu vou limpar o meu nome e o da minha esposa. Quantos entendem isso? Quantos entendem? E determinamos isso, e graças a Deus, irmão, tem anos que nós temos o nome limpo. Quantos entendem? Irmão, só quem teve problemas financeiros sabe o quão ruim é isso. O quão ruim é você ter um nome sujo, é você receber ligação de cobrança, é você trabalhar só para pagar conta, e isso não é um propósito de Deus. Porque, preste atenção, aonde tem dívida, não tem a bênção de Deus. A Bíblia vai dizer na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas. Irmãos, ter dívida é pecado. Eu não posso aceitar isso. Você já viu, no Brasil, tem uma cultura de dizer assim, pobre não, só consegue conquistar coisa se for fazendo dívida. Isso é uma mentira. Até porque a gente não é pobre, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, eu não sou pobre. Ih, irmão. Eu sei não, acho que ela não acreditou não, viu? Diga para o irmão do lado assim. Aliás, diga para o seu cônjuge, porque provavelmente é ele que está do seu lado, né? Diga assim, nós não somos pobres. Fala assim, nós somos herdeiros e co-herdeiro de Cristo. Então, irmãos, a partir de hoje, para com essa mania de falar que você é pobre, amém? Amém? Eu não sou não, irmão. Eu sou é rico. Rico com quem? Com Jesus. A gente nasceu para comer coisa boa, eu não é? Lá em São Paulo, a gente tem alguns lugares... Irmãos, mulher... você tem uma ideia, cadê? Só tem casados aqui, amém? Tem solteiro? Coitados. Então já vai aprendendo para você não entrar em casamento com gente pobre, viu? Você transforma. Se você vê que a pessoa tem resquício de pobreza, você fala assim, vamos lá que nós vamos orar. Para que você seja liberto. Irmãos, preste atenção, Primeiro, cadê os homens? Irmãos, nós somos chamados para ser o provedor, amém? Você quer ver sua mulher te amar cada vez mais? Anota aí, pode anotar, os homens, viu? Acorda de manhã cedo antes de trabalhar, escreve um bilhete assim, te amo, e deixa R$500 dentro. As irmãs vão gostar, irmãs? Ajuda aí que eu estou ajudando vocês, viu? Vai gostar ou não vai? Irmão, quando você chegar em casa, a comida vai estar no prato, se deixar ela vai te dar banho, e aí à noite vocês conversam depois, amém? O solteiro, Senhor, deixa os solteiros surdos nessa hora, que eles não escutem isso, amém? Existem algumas palavras mágicas que as mulheres amam ouvir. Chega no ouvido da sua esposa, eu não sei se vai funcionar aqui em Varginha, mas lá em São Paulo, eu ensino pro pessoal assim, chega no ouvido da sua esposa e fala assim, Outback, Paris 6. Para você ver, irmão, o que mais? Aqui em Varginha tem algum restaurante chique assim que os casal gostam de ir? Como? Forno, como? Edson. Como que é? Caro, irmão, aquele restaurante que você vai, você deixa lá 2 rins e já deixa financiado o pulmão. Já viu aqueles restaurantes caros? Esposa gosta disso. Mas geralmente os homens querem levar a mulher aonde? Irmãos, antes de eu fazer essa piada de pastor aqui, é uma piada que minha esposa sempre... Tem algum irmão aqui que é empresário no ramo de churrasco grego? Tem alguém? Não? Então eu vou fazer a piada. Minha esposa detesta que eu faça essa piada, eu vou fazer. Aniversário de casamento, o cara pega a esposa e leva no churrasco grego. E fala assim, não tem? Lá em São Paulo tem. E lá o suco é de grátis. Aí que suco? Nem é suco, irmão. Ele põe 5 litros de água, um pouquinho de corante e aí ele leva a mulher dele lá. E nem é churrasco grego. Você sabe que o bom do churrasco grego é o quê? É a gordura.
Sabia disso? O que dá o sabor é aquela banha que fica em cima. Aniversário de casamento, você tem que levar sua mulher para comer num bom lugar, amém? Amém, irmãos? Amém, irmãs? Amém. Depois me segue lá no Instagram, que eu estou ajudando vocês, viu? Então, irmãos, nós precisamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. E detalhe, nós precisamos entender que tudo isso não pode ser um pecado. Irmãos, existem pessoas dentro da igreja que parece que prosperar é sinal de pecado. Quantos entendem? Parece que gastar dinheiro é uma penitência para ela. Quando as pessoas chegam para fazer um planejamento, principalmente o casal, sabe qual a primeira pergunta que a esposa me faz? Pergunta assim: qual, pastor? Félix, eu vou ter que parar de gastar? Geralmente as irmãs é a primeira pergunta. E aí eu dou a boa notícia para ela, muito pelo contrário, irmãos, o planejamento financeiro não vai fazer você parar de gastar, vai fazer você gastar de maneira inteligente. Porque se você ganha 5 mil reais de salário, quanto é que você tem que gastar no mês? Irmão, se você tiver naquela unção do cartão de crédito, é tipo assim, tem pessoas que ganham 2 e o cartão é 5. Na mente dela, ela ganha 7. Ela tem uma fé que nem eu tenho. Você quer ver, às vezes o casal chega lá e geralmente em alguns processos de planejamento financeiro, a gente pede para a pessoa cancelar o cartão. Irmão, é melhor dar um tapa na cara da pessoa. Ela fala assim: o meu cartão, pastor, 10 mil reais de limite, mas você nem ganha isso. Quanto é que você ganha? 2. E esses 10 tu vai pagar com o quê? Ela acha que o anjo... Vocês já viram o anjo Silvio Santos? Já viram? Ele não existe, não. A pessoa acha que ela vai dormir, o anjo dá a mala do dinheiro, vai chegar à noite e dar uma mala para ela. Aqui, o dinheiro do cartão de crédito. Quantos entendem? Irmãos, eu tenho que viver dentro daquilo que eu ganho. Quantos entendem isso? Para que o nome de Jesus seja glorificado. E nós precisamos entender, irmãos, que finanças, deixa eu passar aqui, deixa eu correr aqui que o tempo está correndo. Esse aqui eu vou deixar para depois. Nós precisamos entender, e vou deixar para a segunda parte esse exercício aqui, que quando nós falamos de impacto financeiro, finanças é a única área da nossa vida que toca em todas as outras. Irmãos, casais que passam por problemas financeiros, têm uma noite de sono boa? O diálogo é bom? No trabalho, como é que é essa pessoa? Irmãos, as finanças têm o poder de tocar em todas as áreas da nossa vida. Toca na saúde ou não toca? Sim ou não? Toca no emocional? Toca no casamento, nos relacionamentos, no trabalho. Por isso que finanças precisa ser um tema trabalhado à luz da palavra de quem? De Deus. Qual o nosso objetivo aqui nessa noite? Trazer luz. O que a palavra de Deus vai dizer? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua? É a tua? Então, se as minhas finanças estão em trevas, é só eu abrir a Bíblia e iluminar ela. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Pastor, mas eu não tenho habilidade. Essa habilidade pode ser adquirida. Nós somos chamados, irmão, para ser o mordomo das coisas do Senhor. Você sabe o que é o princípio da boa mordomia? Alguém já ouviu falar disso? Irmãos, é um princípio valiosíssimo. Eu costumo dar um exemplo. Quem lembra aqui do Alfredo? Do papel higiênico Neve? Quem lembra? Irmão, a gente está velho, viu? Que essa propaganda... Mas para você que é mais novo e não sabe, eu vou te explicar como que era essa propaganda. O Alfredo estava numa mansão, ele era o funcionário, ele era o mordomo dessa casa. E na propaganda, como é que ele está vestido? Bem arrumado, de terno. Quem lembra da propaganda? E aí a senhora dele vai ao toalete fazer aquilo que a gente faz, amém? Não precisa falar não, né? E aí ela grita de longe, Alfredo! Não é assim? E aí o que ele vai levar para ela? Numa bandeja. E lá vai ele levar o papel higiênico. O que é um mordomo, irmão? O mordomo, ele mora na melhor casa, veste as melhores roupas, come a melhor comida, anda no melhor carro, mas ele sabe que tudo aquilo não é dele, é do seu Senhor.
Irmãos, o Senhor quer te entregar tudo do bom e do melhor, mas você precisa entender que nada disso é seu. Se você não é fiel na administração de pequenos valores, como que o Senhor vai confiar as verdadeiras riquezas? Porque preste atenção, se eu administro mal R$2.000, eu vou administrar mal R$20.000. Existem pessoas que falam assim, pastor, eu digo porque eu falava isso. O meu problema é que eu preciso de mais, só se for para você morrer. Porque se você não administra bem 2.000, quando você ganhar 10, você vai administrar do mesmo jeito. E o problema vai se tornando cada vez mais. E a pessoa fala assim, não, tem que ganhar dinheiro, Não. Não é quanto você ganha, é como você administra. Você quer ver um exemplo? Eu já atendi pessoas que ganham um salário mínimo, não tem dívida, todo mês guarda um pouquinho, come bem, veste bem e vive tranquilo. Mas eu já atendi gente que ganha 30, 40 mil reais por mês e não tem R$1 no bolso, irmão. E eu falo assim, não é possível. Eu acho que eu vou pedir para o meu cliente de um salário mínimo ensinar essa criatura como é que administra 30, 40 mil reais. Eu já atendi pessoas, irmão, que na cabeça dela estava tudo bem. Quando eu fui fazer o levantamento de dívida, ela falou assim, não fui eu que fiz isso não. Eu falei, quem foi? Me diga quem foi para nós ir atrás desse abençoado. E aí quando eu comecei a mostrar, ela falou, nossa, pior que foi eu mesmo. Eu falei, é mesmo, eu sabia que foi você. Quantos entendem isso? Irmão, quer ver, é muito fácil descobrir o problema financeiro. Quando você abrir a fatura, vê qual é o nome que está escrito lá em cima. Tá lá, e detalhe, ainda vai o nome da pessoa, o CPF e o endereço. Qualquer coincidência, viu? Como que é aquela? Qualquer semelhança é mera coincidência, viu? Então, se você abrir a fatura e for o seu nome que está lá, quem que é o causador do problema? Fala assim, é eu mesmo. Mas tem uma solução para isso, não tem? Então, nós vamos descobrir, irmãos, qual o impacto das finanças em todas as áreas da nossa vida, amém? Eu vou pedir para bagunçar um pouco aí. Posso, pastor? Pode? Estou autorizado? Cadê os casais? Levanta a mão os casais. Eu vou pedir que os casais... Aquela folha que eu pedi para imprimir está fácil? Eu vou pedir que os casais peguem as cadeiras e virem de costa um para o outro. Por favor. Elas são presas, mas eu acho que solta esse aqui, não solta? Eu nem avisei, né, pastor, que eu ia fazer bagunça, ó. Não vira? Isso, igual o casal lá atrás, ó. Isso, exato, ó. Um de costa para o outro. Isso, é um para cada. Por favor. Nós vamos fazer um exercício agora para descobrir qual é o impacto das finanças em todas as áreas da sua vida. E aí eu vou entregar um para cada casal, tá bom? Um para o marido e um para a esposa. Isso, um para cada pessoa. Isso, exato. Não façam ainda, espere as instruções. E os solteiros podem participar também, viu? Tem que ficar de costa, viu? Alguém mais não pegou? Alguém precisa de caneta? Caneta? Precisa de caneta? Se precisar, eu vou usar o do Fidel, porque... Todos pegaram? Então vamos lá, pessoal, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Vamos lá para as instruções. Eu entreguei para vocês aí uma roda do impacto financeiro. E por que eu entreguei um para o marido e um para a esposa? Porque preste atenção, eu já fiz esse exercício com casais, onde eu dei uma folha para os dois.
E aí tem determinadas áreas que você vai dar uma nota de 1 a 10. Tá certo aí? E aí quando você entrega um para os dois, o marido fala assim, não, nesse aqui nós estamos em 7. A mulher fala, não, nós estamos em 5. Aí no final o marido fala assim, não, bota 9 que é para a gente não passar vergonha aqui. É assim ou não é? Então, olha aqui para mim, ó. Uma coisa é as finanças da perspectiva da mulher. E outra coisa é as finanças na perspectiva do homem. Quantos entendem isso? Agora a pergunta que não quer calar, qual dos dois está certo? Eita, agora começa a briga. Ó. Nenhum dos dois, irmãos. Cada um tem uma visão diferente. O que nós vamos fazer com esse exercício? Descobrir o impacto e chegarmos juntos a uma solução, amém? E detalhe, isso precisa fazer sem briga, sem discussão. Então, como é que você vai fazer isso? Ó, o desenho que você receber é mais ou menos igual a esse. E ele está dividido por áreas da nossa vida. Então, nós vamos pegar ali um exemplo, o equilíbrio financeiro. Você vai dar uma nota de 0 a 10, como que as finanças estão impactando o seu equilíbrio financeiro. Mas preste atenção, ó. Você vai dar uma nota do seu estado atual. Como é que está hoje, não é como você gostaria que estivesse. Quantos entendem? Porque se você não encarar a realidade, você nunca vai transformar suas finanças. Ah, não, eu acho que está 10. Não, realmente está 10. As finanças estão equilibradas. Eu e o meu cônjuge tem esse equilíbrio de falar de finanças. Então vocês vão dar uma nota de 1 a 10 e aí vai pintar assim, ó, igual está ali no exemplo. Combinado? Então vamos lá, vou dar 5 minutos para vocês fazerem cada uma aí das áreas, beleza? Então avalie sempre na perspectiva financeira, como as finanças estão impactando nessa área que eu estou pontuando agora. E não tenha vergonha, tá? Pastor, ó, nessa aqui a nota é 0 mesmo, deixa em branco, não tenha vergonha. Esse é um momento onde você precisa abrir o coração, se permitir. 1 Coríntios 11, a Bíblia vai dizer assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um contexto de santa ceia, mas que a gente também precisa aplicar nas nossas finanças, tá? Agora eu vou pedir que você troque com o seu cônjuge de folha. Trocou? Agora vamos lá, ó. Aliás, destroca de novo. Destrocou? Agora eu quero que você pegue a sua folha e você escreva 3 áreas que você vai se esforçar para daqui até o final do ano você chegar na meta. Só 3. Aí você vai fazer um círculo, tá? Circula a área que você vai colocar e concentrar suas forças para melhorar nela. Você vai escolher de todas as áreas 3 que você vai trabalhar para melhorar. Só 3. E aí você circula ela, tá? Pega e faz um círculo aqui, ó. E aí finalizou, você troca com seu cônjuge. Fez o ciclo, nas 3 você troca. Foi? Agora, pessoal, preste atenção, ó. Eu vou pedir pro pessoal da mídia aumentar um pouquinho o fundo. Agora eu quero que vocês escrevam atrás como vocês vão se ajudar a melhorar. Então, exemplo, a esposa pegou a folha do marido agora, certo? Pegou? As irmãs, levanta a mão. Então, exemplo, supondo que o seu marido colocou que ele quer melhorar no equilíbrio emocional. Olha aqui para mim, irmãs. Você vai olhar nos olhos dele e vai perguntar, como eu posso te ajudar? Quantos entendem isso? E aí, assim que vocês fizerem os 3 do marido, o marido vai olhar nos olhos da esposa e dizer, como eu posso te ajudar? Combinado? Então vai lá, vocês têm 3 minutos para chegar nessa conclusão. Eu vou pedir para aumentar, porque como vocês vão dialogar, para o casal da frente não ouvir vocês e vice-versa, tá bom? Esse é o momento de vocês falar com o cônjuge, tá bom? Olha nos olhos, faça perguntas, não tenha vergonha. E você que é solteiro, esqueci dos irmãos solteiros, ó. Você vai fazer sozinho, né? Porque por enquanto não tem quem te ajude. É isso aí, dialoga, viu? Olhando nos olhos, com olhar de amor, sem acusação. Pergunta como você pode ajudar, como você pode contribuir. Pergunta as dificuldades do seu cônjuge. Você viu que não foi difícil falar de finanças? É exatamente assim, irmãos, casais, que precisa ser o tema finanças. Ter uma conversa, um diálogo. Porque preste atenção, às vezes o que acontece no casamento?
Às vezes um quer fazer, espera pelo outro, aí o outro começa, o outro não acompanha. Então esse diálogo é importante. Então vocês vão se comprometer de um ajudar o outro nessa missão, para que vocês cresçam financeiramente melhores juntos, tá bom? A próxima parte, depois do Fidel, eu vou passar 5 direções para que vocês organizem as finanças da sua casa, tá bom? Esse exercício foi para ser feito aqui, nós vamos fazer mais 2 depois, onde nós vamos falar um pouquinho das finanças de vocês. Geralmente em grupo a gente evita abordar temas financeiros, porque às vezes a pessoa fica meio retraída, né, de escrever valores financeiros, porque está perto de outro casal. Então no próximo nós vamos fazer mais voltados para as finanças, e eu vou passar 5 direções para vocês fazerem na casa de vocês, beleza? Para que vocês comecem a partir de ontem fazendo isso, amém? Feche seus olhos por um minuto, deixa eu orar por vocês. Segure aí na mão do seu cônjuge, por favor. Feche os olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa primeira parte, Jesus, aonde nós aprendemos que finanças é algo que o Senhor nos prometeu e como herança nós queremos tomar posse disso. Senhor, neste momento nós queremos abençoar a vida desses casais, que assim como nós estamos nessa atmosfera de cooperação, de união, que hoje eles possam sair daqui entendendo que finanças não é um tema que divide casais, muito pelo contrário, é um tema que pode unir o casal para que eles se aproximem ainda mais aos objetivos. Nós queremos abençoar a vida de cada um desses casais, queremos abençoar os planos que eles escreveram nesse papel, Senhor. A Tua palavra diz que nós devemos escrever a visão de maneira clara, como declara em Abacuque. Então aquilo que eles escreveram, que se torne profético na vida, na casa, na família desse casal, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Jesus?